Deixa eu abrir o evangelho aqui. A Silvia, na semana passada, ela não concluiu o capítulo, tá? Então a gente hoje vai concluir o capítulo dela, D6, tá aí no banner, os filhos difíceis e ingratos. A gente vai começar no item de escudo na educação moral. Vamos abrir o evangelho, fazer a nossa leitura, fazer a nossa prece, a gente poder começar o nosso estudo. Até vai com Deus, maninha, vai com Deus. Até amanhã, até amanhã. Vai ficar, Nina? O capítulo que eu abri foi o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 12. É o orgulho, dentro do item orgulho e humildade, tá? Então a gente vou ler o capítulo 2, não vou ler ele todo porque ele é extenso. Eu vou ler uns 3 parágrafos, depois vocês concluem em casa, por favor. Vamos lá. É uma mensagem de Adolfo, bispo de Alger, e diz assim para nós então: Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza. A quem isso se deve, senão a vós mesmos que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Vamos dar uma paradinha aqui. Vai com Deus, vai com Deus. Tá? Então eu li 2 itens, primeiro e segundo parágrafo do item 12 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Graças a Deus. Jesus amigo, Senhor. Nós aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para o estudo, Senhor, da pedagogia espírita, e te pedimos, Mestre, abençoa, Senhor, a nossa reunião, abençoa, Senhor, os companheiros presentes, encarnados e desencarnados, ajuda-nos, Mestre, através dos Seus mensageiros, no raciocínio, no entendimento, ensina-nos, Senhor, a lição necessária, para que, Jesus, nós, aprendendo contigo, Senhor, nós apliquemos a educação do Teu Evangelho, Senhor, em nós mesmos e no nosso próximo. Abençoa, Senhor, a toda a sala, abençoa o nosso grupo do Espiritismo.net, e assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Caibar Chútil, em nome da direção espiritual desse estudo, mas, sobretudo, em nome de Deus, é que nós pedimos a permissão para iniciar, Jesus, o nosso estudo, o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, Julinha, segura aí, hein? A Silvia trabalhou na semana passada, o início, né? E vamos só lembrar que todas as citações do Evangelho que temos aqui, temos o capítulo 14, né, um pai e mãe, o item 9, gratidão dos filhos e os laços de família. A gente vai ler sempre o item que antecede o estudo, né? A Silvia estudou conosco, então, semana passada, o reencontro com credores e adversários, né? As provações do lar, não repelir o filho difícil, análise à luz da encarnação, os compromissos anteriores e a expiação moral. Então, ela foi até aí, tá? Quem estava aqui na semana passada? Algum de vocês? Julinha devia estar. Nina Mil também, Então, ela foi até aí. Eu vi o relatório, ela foi até aí,
né? Então a gente vai... Esse item do Evangelho, né? Não só esse item 9, mas esse capítulo eu gosto muito, né? Do início dele. No início desse capítulo tem um item que fala da piedade filial, né? E eu sempre que pego para estudar esse capítulo, eu gosto de dar uma lidinha nele. Eu vou só começar a dar uma lidinha nele, porque ele está dentro desse estudo nosso de hoje, né? Que esse estudo está esse livro do Walter divide o livro por assunto, está dentro da criança, né? Então, piedade filial, que fala para nós, é um comentário de Kardec, tá? E Kardec fala assim para nós: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, a piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre de uma forma rigorosa tal violação desse mandamento. Mais um parágrafozinho: honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. O item é um pouquinho, tem mais um, 2, 3, 4 parágrafos, mas só para a gente poder se situar, né, do papel do filho, né? Do filho. A gente vê esse título de hoje, Filhos Difíceis e Ingratos, a gente vê muito assim, né? A questão da reação, né? De faça igual, né? Mas só que o papel do filho é esse aí. O papel dos pais é a questão da educação, né? O papel dos filhos. E eu gosto muito desse item porque Kardec lembra para nós que não basta amar, né, o pai e a mãe. Não basta amar, né? O amar o pai e a mãe é além do amar ao próximo. É ser condescendente, é ser piedoso, né? É tratá-los como filhos mesmo, né? Como o pai espera que os filhos tratem, o pai é o Criador, os filhos tratem os irmãos que nos acolheram quando nós planejamos, solicitamos, pedimos mesmo que nos recebessem no nosso projeto reencarnatório, tá? Então, foi o que vimos até agora, né? Vamos ler o último item, então, que a Silvia estudou com vocês, que é a expiação moral, que é o que fala sobre a ingratidão, né? Vamos lá. Que o Walter diz para nós que a ingratidão dos filhos pode acontecer em duas situações de comportamento. A primeira, fala ele, é quando os pais fazem tudo mesmo, né? Matéria de cuidado, com a boa moral deles, deram orientação religiosa, vida familiar com bom exemplo. E a segunda situação, né, é quando há um desleixo educacional, indiferença religiosa, e isso tudo agrava e desenvolve no coração dos filhos as más ideias, os maus sentimentos e os vícios. Nessa segunda situação, por parte dos pais, sem dúvida alguma é mais grave, que traz maiores compromissos, porque colaboraram inadvertidamente, por ingenuidade e incompetência moral, no desvio da vida moral dos filhos. E ele compara os pais a piloto aqui, ele bota assim: os pais são os pilotos morais da nave espiritual do lar. Devem vigiar bastante a fim de não entregarem as tristes imagens dos maus exemplos à tela mental dos filhos. Vamos lembrar, nos estudos que fazemos, não é o primeiro livro que estudamos, né?
da questão da esponja, né? A criança, lá no início, é uma esponja. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo ela vai absorvendo, né? Então, o Walter coloca para nós a tela e triste imagem de mau exemplo em tela mental dos filhos. Meu filho, fumar faz mal à saúde, mas o pai e a mãe fumam. Se o pai e a mãe fumam, né? Não faça isso, mas eu faço, né? Naquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, o filho vai fazer o que eu faço. Quase sempre. E a gente escuta muito, né? Saiu ao pai, saiu à mãe. Não saiu, não. Copiou. Não saiu, não. Tá? Nós somos individualidades. E algumas coisas o código genético não transmite. O que transmite é o exemplo. Tá? Então, foi isso que concluíram assim. Então, a Silvia concluiu assim o estudo da semana passada, já falando sobre tela mental. Vamos guardar aí esse assunto da tela mental, da mente, né? A gente vai ouvir um pouquinho sobre mente, sobre cérebro, sobre mente, sobre consciência no estudo de hoje. Vamos lá, então. Descuido na educação moral. Uma citação do item 9, né, da ingratidão dos filhos, que fala: se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serdes pagos mais tarde pela ingratidão. Orgulho e egoísmo sempre, né? Sempre. Ontem a gente ouviu um pedaço do estudo da deusa, ontem no CELD, falando sobre isso também, né? Sobre as facetas do orgulho. Ela falou sobre o personalismo, né? São as facetas dessas duas paixões que são a característica nossa, né? Nós, espíritos imperfeitos, que estamos nesse mundo ainda em transição, né, para a regeneração, mundo de provas e expiações. Então, com todas as suas demonstrações, né, no relacionamento que temos com o nosso próximo, orgulho e egoísmo. Então, se deixar que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele tome, né, totalmente o controle, né, aí mais tarde você não se espante se será pago com ingratidão, que Santo Agostinho diz para nós. E o Walter vai comentar aqui, ó. Certo número de pais invigilantes na educação moral dos filhos não devem assustar-se se mais tarde os filhos responderem com o abandono voluntário, a ausência afetiva, a falta do carinho. Os filhos endurecidos estão mostrando o retrato perfeito do egoísmo e do orgulho em seus corações. Perante o Evangelho de Jesus, é o maior crime que se pode cometer contra os pais envelhecidos que fizeram tudo de bom pelos filhos queridos. Filhos deste tipo não sabem o muito que sofrerão mais tarde, principalmente na vida após a morte, quando a consciência acusar com clareza a grande falta contra quem muito os amou. Né? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Lembrar, né, que a consciência nós somos nosso próprio juiz, né? Somos nosso próprio corpo de jurado, porque é a consciência. Temos aí um estudo na quinta-feira, estamos finalizando o estudo de libertação, que é um exemplo claro sobre isso, né? Sobre a questão da consciência. Quem nunca veio está convidado a participar do nosso estudo, né, sobre o livro Libertação de André Luiz. Então, eu achei muito, grifei aqui no meu livro essa questão do maior crime que se pode cometer contra os pais envelhecidos. Porque lembra lá o item do Evangelho da piedade filial? Né? Não é só, vai com Deus, seu Abuna. Não é só o amor, é a questão da condescendência, é o cuidado, é o zelo para com os pais. Então, perante o Evangelho de Jesus, Jesus fala para nós, Jesus trouxe para nós, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo, né, que queremos para nós. Então, perante o Evangelho, é o maior crime contra os pais. E mais tarde não se sabe. Vamos ver por quê, né, na sequência do estudo.
Aqui fala em relação do que os pais vão receber se descuidar na educação moral. Educação moral é difícil, hein, gente? Não é fácil, não. Não é fácil trabalhar, né, esses companheiros que recebemos em nossos lares, né, não só como pai e mãe biológicos, né, doadores genéticos dos corpos físicos, né, a energia criativa, né, que fornece para a formação a carga genética para a formação dos corpos, mas também aqueles que acolhem os corações ainda em corpos, né, pequenos como filhos. Depende. Aí depende. É quem está em papel de pai e mãe, tá, gente? Então, Walter continua falando para nós sobre o remorso pelo fracasso educacional, que é isso que a gente está citando. É a educação do espírito, né? Não é a educação acadêmica, não é a questão do intelecto, não é aquilo que a gente se preocupa muito. Hoje, eu estava andando na rua e recebi um prospecto de um colégio de creche, estudo assim fundamental, né? Integral. O que tinha assim muito como propaganda, né? Como um elemento, um chamamento para aquela instituição, não era a questão educacional do ponto de vista acadêmico, a instrução, né? Mas tudo que vem junto, tinha uma série de esporte, de língua, tudo estudo de outros idiomas, tudo aquilo que nós pensamos que é o mais importante para oferecer para as nossas crianças, né? Isso é necessário, vamos lembrar, estamos encarnados no mundo de provas e expiações, a atividade intelectual é importante, porque isso facilita, né, o desenvolvimento, mas não é o mais importante, porque desenvolvimento intelectual nós temos muito, conhecimento temos muito. Todos nós que estamos aqui agora temos uma bagagem de informação armazenada no nosso chip mental, todos nós, tá? Porque nós não estamos começando agora na estrada, né? Nós não somos espíritos primitivos, certo? Então, vamos trabalhar muito essa questão do intelecto, porém, vamos trabalhar mais isso aqui, ó, a educação do espírito. Então, começa com uma citação também do item 9 do Evangelho, do capítulo 14. Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la, a criança, entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Vamos lá. O Walter, então, vai trabalhar para nós. Nossos filhos são espíritos que vêm do espaço para progredir e esperam muito da colaboração moral dos primeiros educadores da alma, os genitores. Trazem, sua maioria, imperfeições morais, crimes cometidos em vidas passadas, faltas graves que infelicitaram os semelhantes, dívidas que a lei divina cobrará com exatidão, ceitil por ceitil. Essas faltas estão arquivadas nas profundezas da subconsciência, a câmara escura da mente. Alguns carregam o flagelo terrível do remorso, por não terem quitado ainda certas dívidas com a justiça divina e nem se reconciliado com os adversários. Se certos pais são ainda imaturos quanto à educação moral, para ajudar com eficiência o espírito imperfeito dos filhos, procurem com seriedade aprender as leis da educação da alma. Elevem-se moralmente, reergam-se dos fracassos e reeduquem os sentimentos. Se os pais agirem corretamente, o espírito devedor que reencarnou na condição de filho, não recebendo a devida educação do caráter, apresentar-se-á na vida após a morte em situação bem mais desequilibrada, repetindo os mesmos sofrimentos e desgostos, contrariedades e imperfeições dos pais inconsequentes. Os pais no além sofrerão muito remorso e arrependimento quando constituem a causa principal do fracasso dos filhos.
Aqui na Terra, os pais e mães sofrem bastante com a desventura moral dos filhos. Agora, no plano espiritual, esse sofrimento será ainda maior, porque a visão das causas e suas consequências será clara, profunda e verdadeira. Tá? Então, vamos trabalhar esse item. Não esquecendo que o Walter coloca aqui, né? Se é a causa principal, se os pais, né? A falta da educação moral é a causa principal do fracasso dos filhos, porque nem sempre é assim, né, meus irmãos? Vamos lembrar, nós somos espíritos endividados. Me coloco sempre no rol, né? Se eu estou aqui agora é porque eu sou um espírito endividado. Nós sempre evoluímos algo, sempre aprendemos, ninguém fica parado, né? Mas se eu não desenvolvi o suficiente daquilo que eu poderia ter desenvolvido, não significa que a causa principal está da educação que eu não recebi de papai e mamãe. Pode ser meu livre-arbítrio que eu não segui. Então, quando ele fala aqui, né, esse item do remorso dos pais, é quando, né, a visão das causas e suas consequências demonstrar que foi o despreparo dos pais, a falta de educação moral dos filhos que eles não realizaram. Tá? Eu peguei para enriquecer esse item aqui o livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, a gente tem o capítulo 3º que fala da casa mental, porque aqui o Walter colocou algumas coisas para nós da casa mental, falou do subconsciente, câmara escura da mente, né? E nesse livro, No Mundo Maior, tem um capítulo que fala da casa mental, que é muito interessante. É uma aula que Calderaro faz, uma aula mesmo, eu considero aquilo uma aula, né? André Luiz chega até Calderaro, que era o instrutor dele, coloca suas dúvidas, e ele vai e leva André a um hospital, né, internado, e ali na beira do leito ele dá uma aula sobre a casa mental para o André. Tá? Não vou ver o item todo, né? Eu só vou pegar aqui um pedacinho para nós, né? Que é o que vai falar aqui sobre o subconsciente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Diz para nós o seguinte, ele está mostrando para André, então, o cérebro, né? O cérebro, aí mostra assim, ó, vê a questão da luminosidade, as cores que eles veem lá, né? Aí com a coloração, né? André, então, identifica 3, seriam como se fossem 3 compartimentos. Aí ele bota assim, ó. No sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sérias atividades subconscientes. A gente está vendo aqui o que vai ficar lá armazenado, né, no subconsciente, a câmara escura da mente. Figuremos-lo como sendo o porão da individualidade. Porão não é aquilo que a gente guarda só quem queria, né? Vai botando as coisas lá embaixo, vai guardando, até esquece o que tem lá dentro, né não? Hein, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Então é essa comparação, tá, que Calderaro faz. Né? Calderaro compara o subconsciente com um porão, o porão da individualidade, então o porão do espírito, onde arquivamos, então, todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então está tudo ali. Todos nós temos o nosso porão, tá? E é nesse porão que fica guardadinho ali as nossas dificuldades, tá? E é nesse porão que está o que o Walter coloca aqui para nós, ó. Vamos voltar aqui no texto, ó. Essas faltas estão arquivadas nas profundezas da subconsciência, estão no nosso porão, tá? Desculpa, gente, peraí. No nosso porão.
Aqui, alguns carregam o flagelo terrível do remorso. Tudo nesse porão, hein? Tudo no porão, né? E esse cérebro inicial eu achei muito interessante porque ele coloca aqui, tem mais outras, ele coloca como outras subdivisões, mas que não interessam para nós. A gente vai estudar esse livro no futuro, tá? Porque esse livro, ele é sequência do estudo de André Luiz, estamos estudando libertação. Esse livro, ele está na sequência, não tem aqui a sequência dele, mas a gente vai chegar nele, tá? Não falta muito, a gente vai estudar esse livro é belíssimo, né? E tem um outro pedacinho também do livro que eu quero comentar para nós, além desse que eu li, que também está, né? Quando ele fala aqui, ó. Vamos colocar o nosso cérebro como um castelo de 3 andares, o Calderaro fala para ele aqui, ó. Não podemos dizer, vou ler aí para vocês, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, né? Claro. Que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Olha o que o Espírito coloca para nós aqui, ó. Tomemos como se for um castelo de 3 andares. No primeiro andar, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores. Num deles mora o hábito e o automatismo, então lá o de baixo. No outro reside o esforço e a vontade. No último está o ideal e a meta superior. Tá? Então, desse modo, nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos descaldeirado, possuímos de nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, o passado está tudo ali guardadinho. Então, as nossas dificuldades enquanto espírito imortal, aquilo que nós viemos aqui para resolver, está tudo ali. Então, se nós, no exercício do presente, esse nome é lindo, né? Chama-se presente, não é por acaso. A gente não limpa esse porão, a gente não vem para limpar ele todo não, tá, gente? É difícil. Limpar o porão todo é muito difícil, tá? Mas a gente precisa fazer esse exercício. Precisamos, tá? Não esquecer que nós e os nossos filhos, esses jovens com quem temos responsabilidade, filho, neto, sobrinha, afilhado, né? Nós precisamos não perder de vista que eles também têm um porãozinho, com certeza. E é nesse porão que está guardadinho ali as dificuldades. Então, a gente não resolve, e ainda no presente, ainda bota mais lixo para dentro do porão. Tem uma hora que vai ter que limpar, né? E mais um pouquinho à frente, né? Bom, enfim, vamos dar continuidade aqui, então, tá bom, gente? Então, ó, o porão é de cada um tem seu porão. Tem uns de nós tem um porão maior que os 3 andares, né, que estão, né, ali, mas a gente precisa dar uma limpada. Já tivemos um estudo desse na Casa Espírita, sobre casa mental, a limpeza do porão. Mas a gente precisa fazer isso. Por isso é importante, o próprio Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, coloca para nós a importância da reflexão diária, né? Para limpar o presente, gente. Para não botar mais lixo no porão mental. Trabalhar o dia a dia. Hoje, no final do dia. Como é que foi meu dia? Né? Como é que foi? Como é que eu agi? Poderia ter feito melhor em relação ao meu próximo? Sempre poderíamos ter feito melhor. Sempre. Porque sempre que a gente fica com aquela sensação de boca amarga, aquela sensação que não foi bem, é porque nós, né, não fomos na relação com o próximo, a gente não deu o nosso melhor. Vamos andar porque o relógio é implacável. Então, depois desses 2 itens que nós já vimos aqui hoje, vamos agora trabalhar a reparação das faltas. Já vimos onde é que está guardadinho lá a dificuldade. Já vimos como é que vai ser na hora que a gente chegar no plano espiritual e aonde, né, os véus, aonde a verdade, né, aparece, a gente precisa
e vamos ter frente a frente, né, as nossas dificuldades e aquilo que deixamos de fazer com o nosso próximo, reparação das falhas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Olha que Santo Agostinho fala para nós que inicia esse item. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Mas é arrependimento mesmo, né? Arrependimento mesmo. A gente se arrepende muito, mas é arrependimento sincero, porque senão a gente não vai trabalhar para a construção do progresso daquele irmão que está conosco temporariamente como filho, né? Então vamos ver o que o Walter comenta para nós. A tarefa dos pais com seus filhos não termina no túmulo. Então não é, papai e mamãe, foi, acabou. Não, vamos lá. Quando os pais são a causa da delinquência dos filhos e fracasso moral deles, ficam com a consciência culpada pelo relaxamento moral e espiritual na criação dos filhos. Deve ser muito difícil, né, meus irmãos? Deve ser. Deve ser. Quando a ficha cai, nossa! Solicito, então, uma nova existência em que receberão o mesmo filho ou filhos que sofreu o desleixo moral a desviá-los do bom caminho, para retomarem o trabalho educacional deficiente de vida anterior. É um retrabalho, né? Gente, quando a gente tem todo o cabedal necessário, Deus não dá uma prova maior, né? Um fardo maior daquele que podemos carregar, não dá, com certeza não dá. Então, com a gente, nas nossas dificuldades, nós temos que estar sempre refazendo, né, para conseguir caminhar. Empreende, então, uma nova empreitada, em nova encarnação, desculpe, agora com mais amor, mais coragem, mais vontade de acertar, mais responsabilidade espiritual, depois de se preparar melhor antes da reencarnação. Não podemos jogar indefinidamente na vala escura do esquecimento o nosso trabalho mal feito de educação. Deus nos chama sempre a recomeçar tarefa educativa. O Pai misericordioso nos dá todo o tempo possível, todas as chances, todos os instrumentos espirituais, todos os esclarecimentos, todo o roteiro espiritual a fim de cumprirmos de melhor maneira possível a nossa tarefa educativa com os filhos. Sendo assim, não abandonemos jamais os nossos filhos, quaisquer que sejam os obstáculos e sofrimentos. No processo das reencarnações, sempre estamos recomeçando alguma tarefa de amor deixada de lado à beira da estrada escura e enlameada da leviandade para com as nossas obrigações afetivas. Olha, esse item aqui é para a gente pensar muito, né não? Pensar muito. Porque eu não vi faltar nada aqui quando ele fala que o Pai nos dá, né, todas as chances, todo o tempo, todos os instrumentos, todos os esclarecimentos, todo o roteiro espiritual, tudo que é necessário para que cumpramos a tarefa, nos é dado. Toda a preparação, tudo, não fica faltando nada. Aí ele leva para nós o volta. Então, não vamos abandonar o filho não, tá? Qualquer que seja o obstáculo e sofrimento. Vamos ver sempre, né, nesses irmãos aí, com as suas dificuldades, como doentes da alma, como nós, né? São doentes da alma, mas nós temos o remédio que pode ajudar, que é o Evangelho do Mestre Jesus. O remédio à educação moral é a educação baseada no Evangelho. Amar sempre, com seriedade, não com permissividade, mas com seriedade. Medida educativa. Mas essa última frase, tá, é que me marcou nesse estudo aqui, ó. No processo das reencarnações, então, sempre nós estamos recomeçando
alguma tarefa de amor que a gente deixou na beira da estrada. A nossa leviandade para com nossas obrigações afetivas. A gente está aqui por quê? Porque a gente não ama. Amor, sentimento maior, nós não conhecemos ainda. Nós estamos aprendendo, desenvolvendo. E o melhor exercício para desenvolver e conquistar o amor é na convivência. Então, a gente está sempre recomeçando. Então, não é para tarefa inicial, não, hein? É recomeço. Sempre. Só depois que a gente galgar mais um degrau, é que a gente vai, né, concluindo aí. Então, com a doutrina espírita, né, a gente já está tendo a oportunidade de estudar isso aqui agora. Olha que coisa maravilhosa. Ter aqui, né, um livro, né, que está orientando aqui o nosso raciocínio, só orientando, mas o raciocínio é nosso. A bagagem é nossa. Os arquivos mentais são nossos. Cada um de nós tem nos seus arquivos mentais tudo, tá? Porque está escrito aqui, ó. Todos os esclarecimentos, todo o roteiro espiritual, tudo nos é dado, tudo, e todo o tempo necessário para que a gente se acerte com a lei de Deus. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa? Belle, Nina, Sávio Homem está aí, sabe? Bruno! Oi, Bruno, você está aí quietinho, Bruno? Verônica, Renato, Julinha. Bruno, colega nosso de estudo. Bora, Bruno, fala alguma coisa aí. Às vezes eu penso que vocês não estão me ouvindo. Vamos continuar aqui, hein? Vamos à frente, então. Vocês não querem falar nada, vamos à frente. Gente, o estudo é participativo, hein? Se alguém quiser falar. Quando tudo fizeram, é o item seguinte. Quando os pais... Ele vai estar explorando todas as possibilidades nesse item, tá, gente? Quando os pais... Nesse capítulo. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos... Se não conseguiram êxito, não tem que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. É o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Está no Evangelho, também no item 9, capítulo 14. Então fala Walter para nós. Analisemos com mais cuidado que o Espírito Agostinho esclarece aqueles pais que realmente tudo fizeram pelo adiantamento moral dos filhos e não que fizeram tudo de bom para eles. Não é o bastante aos pais atender a necessidade do corpo, da inteligência, do desenvolvimento da compreensão física, manutenção da saúde orgânica. Indispensável cuidar da formação moral, cuidando do desenvolvimento das boas ideias, bons sentimentos, bons hábitos na personalidade deles. Os pais que tudo fizeram pelo adiantamento moral dos filhos, mesmo sofrendo a angústia da desilusão por eles, muito mérito detêm aos olhos de Deus. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 191, disserta sobre os filhos rebeldes, falando ao coração das mães e pais sofredores. É muito interessante, essas são duas perguntas que eu gosto muito, a 190 e a 191. Convido vocês depois a darem uma olhadinha, senão a gente não vai conseguir concluir nosso estudo. Ele colocou aqui um pedaço da 191, que o Emmanuel fala o seguinte para nós. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. E não vemos isso? Vemos muito isso, né? Famílias dignas
que um dos membros, né, da família entra no processo da marginalidade, do crime, e esses processos psicoviolentos da educação do mundo é isso aí, né? Que pelo menos no nosso país, o que a gente vê aí de sistema prisional é uma coisa assim terrificante, né? Quando a gente tem aí na imprensa que aparece lá o sistema prisional nosso, é muito doloroso, muito, muito. Mas o que me chamou a atenção nesse item aqui, a gente essa semana aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo aí, tivemos aí um caso de espancamento, né? Uma agressão a um companheiro em situação de rua, né? Os jovens foram num bairro do Rio, como se fosse uma cidade do interior, que é uma ilha, né? Onde só tem uma entrada e uma saída, e que na verdade as pessoas se conhecem, já estudaram juntos, se vendo que é o mesmo supermercado, tudo lá. Então, é como se fosse uma população ali restrita àquela região, né? E aconteceu essa situação lá num grupo de jovens, 4 jovens, 5 jovens, não sei, não me lembro bem, e foram agredir lá uma pessoa em situação de rua, um mendigo, e alguém foi defender, e ele foi espancado a ponto de afundar alguns ossos da face, né? E isso é uma situação, né, complicada. Por quê? Porque estão ali naquele mesmo grupo social, né, naquele entorno, e essa violência, uma violência todos em cima do rapaz, à base de chute, enfim. Então, é isso aqui, né? A gente vê, eu escutei hoje a entrevista com a mãe de um deles, a mãe do rapaz que foi agredido, né? São jovens que pelo menos se conhecem, já se viram, já estudaram juntos, estão ali naquela mesma região, mas que nesse momento da crise da ira, né, na falta desse processo de educação moral, processo de desenvolvimento de amor, né, botam para fora toda a dificuldade primitiva nossa, né? E eu peguei também lá no Mundo Maior uma fala de Calderaro, que ele fala o seguinte, ele compara para nós o seguinte, que a perversidade, a gente tem que para o socorro dos irmãos com dificuldade, encarnados e desencarnados, nós temos que vê-los da seguinte maneira: quando a gente tem situações de perversidade, a gente tem que encarar como crise de loucura. A revolta é a ignorância. E o desespero é a enfermidade da alma. Então, é uma alma enferma. Quando a gente se desespera, a gente não deve se desesperar mais, né, meus irmãos? Já que a gente está tendo toda essa informação aí dos espíritos que trazem para nós esses esclarecimentos. Então, a perversidade, essa coisa, quanto mais a perversidade, que foi o que a gente assistiu, é loucura da alma. São companheiros doentes, companheiros que eu digo espíritos doentes, que aparentemente em corpos saudáveis, corpos jovens, que tiveram isso aqui tudo, ó. Os pais atendendo a necessidade do corpo, o desenvolvimento da complexão física, a manutenção da saúde orgânica, da inteligência, porém a formação moral, cuidando do desenvolvimento das boas ideias, bons sentimentos e bons hábitos, provavelmente podem ter até recebido, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Estamos estudando aqueles casos em que os pais realmente forneceram aos filhos a educação moral e aqueles casos em que os pais pecam pelo mau exemplo e a falta da educação para os filhos. No caso em que os pais tudo fizeram, né, a consciência está limpa. É claro que tem aquela questão que a gente se apieda dos companheiros, mas a consciência está do dever cumprido enquanto os primeiros educadores do coração. Aí Walter continua aqui. Para suportar o impacto das experiências dolorosas na vida familiar, os pais precisam desenvolver o conhecimento espírita, a fé raciocinada, a fé viva e o amor incondicional
para aproveitarem de modo correto as lutas e angústias do lar. Porque é difícil, hein? É difícil. Eu assisti a mãe do rapaz agredido falar, mas eu imagino a dificuldade que está acontecendo nos lares desses jovens que foram os agressores, né? Porque eles também têm familiares, estão aparecendo sempre, porque sabe que a mídia, né, a imprensa, ela costuma ser tendenciosa, né? Enfim, não estamos aqui para julgar nada, estamos trazendo aqui o fato, né? Para que no fato a gente tire o nosso aprendizado, não para criticar, né? Mas com certeza esses lares estão angustiados, né? Porque deve ser muito doloroso você ter contato com essa realidade doente do seu ente querido, né? Doente da alma doente, né? Essa agressividade toda é muito difícil, é muito difícil. Então, a fé raciocinada, quer dizer, a confiança, né? E a confiança e o amor incondicional. Amar sempre. Pai e mãe ama sempre, né? Gente, a gente faz tanta besteira quanto filho. A gente chuta o pau da barraca, faz besteira, mas pai e mãe é uma coisa, é amor incondicional mesmo, né? Mas com correção. Tem que ser corretivo, tem que ter corretivo. Não corretivo, agressão não é isso não, tá? É o diálogo, é o esclarecimento, é a conversa, são os valores, são os limites que tem que dar limite, né? O respeito ao próximo, tudo isso deve ser trabalhado com os jovens, com as crianças, com os jovens. Desde a hora que nasce, né? Já estudamos isso aqui. Vamos dar continuidade então? Que o item é continuidade educacional. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Lindo, né, esse item? Lindo esse parágrafo. Lindo. Também está lá no item 9, que item é um item grande, muito lindo mesmo. Fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E volta e vai comentar. Como a vida continua e a lei de evolução nos convida sempre a avançar e progredir, Deus dará aos pais que fracassaram uma nova oportunidade em futura encarnação para retomarem o mesmo trabalho junto aos filhos ingratos. Na vida espiritual, os pais sinceros continuam amando aqueles que foram seus filhos com os olhos da verdade espiritual, enxergando-os como espíritos imperfeitos, tão necessitados da boa educação moral no ambiente familiar. A boa educação familiar conquistará o amor dos filhos ingratos para o coração dos pais responsáveis. Não há maior recompensa para aquele que ama, senão ver alguém de seu afeto espiritual vencer nas provações da vida humana, erguendo-se para a felicidade espiritual. Não há maior alegria do que essa no coração dos pais amorosos e dedicados, depois de tanto sofrer com a queda moral dos espíritos nascidos como filhos temporários. Lembrete preciso do Walter. São filhos temporários, porque na verdade todos somos filhos de Deus, né? São filhos, são laços de sangue, né? Então, quando ele coloca aqui para nós o Walter esse item de continuidade educacional, é para a gente lembrar que a lei de Deus é lei de progresso. Não adianta, a gente pode até, né, por teimosia, por orgulho, ficar ali, né, por causa das nossas paixões, a gente ficar, não trabalhar ao máximo, a gente está sempre naquela média, mas chega uma hora que o arrastamento é irresistível. A lei de Deus é de progresso, a gente vai e vai, não adianta, né? Mas que ele coloca aqui para nós da questão da vida espiritual.
que depois que a gente sai da carne, que a gente tem, né? Temos aí várias, por revelação aí dos Espíritos falando para nós, essa lucidez, quando a ficha cai, quando a gente tem a consciência, já temos essa possibilidade, não estamos dementados, não estamos lá, né? Ainda muito apegados ainda à vida encarnada, nós já temos essa condição de refletir, de avaliar, né? É uma situação difícil ver os corações tão queridos, né, ainda na retaguarda. É uma situação difícil. O livro Céu e Inferno tem um monte de exemplo para nós sobre isso, né? Da gente ver os corações queridos ainda em situação dolorosa. Então, se a gente já tem condição, né, de pedir, já participamos disso, claro que a gente quer ajudar. Claro, é óbvio que a gente vai querer participar até dessas novas conquistas desses corações amados, né? Porque é muito legal, muito legal. Vamos lá? Então, vamos para o último item. Vida futura dos espíritos rebeldes. Então, como vai ser isso, né? Mais um trechinho do item 9 do Evangelho, do capítulo 14. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Posteriores. Tá? Essa questão de penas eternas, a gente já sabe que não existe, né? Todo mundo aqui já estuda, já sabe que não existe penas eternas. Nós somos seres em evolução. E as oportunidades nos são sempre, sempre, sempre oferecidas. Então, o Walter vai comentar para nós. Os espíritos rebeldes que não se interessam em nada pelo aperfeiçoamento moral e ainda se deixam levar pelo caminho do mal, da criminalidade e dos vícios e ingratidão aos pais, e retornando à vida espiritual pelo fenômeno da morte, fatalmente encontrarão a consciência culpada, o remorso devorador, copiosas lágrimas, o choro sem solução imediata, os espíritos vingativos e aqueles que se julgam juízes implacáveis, criando a flagelação da consciência. A encarnação futura será certamente de maiores sofrimentos, construídos pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Esses espíritos, nossos filhos, em nova encarnação, vão dar maiores preocupações e contrariedades, provações árduas e experiências dolorosas aos futuros pais. Permaneçamos de coração confiante e tranquilo, porque a lei de evolução espiritual é para todos nós, humanos, e assim exige. Devemos amar e cooperar uns com os outros, pais e filhos, obedecendo ao doce mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que em boa sinomínia quer dizer educai-vos uns aos outros no amor. Muito lindo, né? Muito lindo. A gente não pode nunca perder de vista que a reencarnação é a prova do amor de Deus. E eu penso assim. A encarnação é a grande oportunidade que nós recebemos, né, para recomeçar e caminhar sempre, como fala a doutora Erma, para frente e para o alto. Que é assim que a gente vai. Boa noite, amiga da paz, bem-vinda. Né? Então, alguém quer fazer alguma colocação? Esse último item aqui é autoexplicativo. Né? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, Louquinho. Estamos encerrando o nosso estudo. Bom. Nina, você faz o relatório, Nina? Então, graças a Deus, concluímos, né? Então, tá. Então, vou fazer a prece, tá, minha irmã? Para não descer. Vou fazer a prece. Vou abrir, eu fecho. Vocês hoje participaram muito pouco, hein? Todo mundo só ouvindo.
Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, bons espíritos, pelo estudo da noite, pela convivência, pela harmonização, por toda a sustentação que recebemos, Senhor, como sempre, do teu amor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelo grupo de trabalho. Obrigada, principalmente, Jesus querido, pela família que nos acolhe. Que seja assim, Jesus, em teu nome. Que seja em nome da espiritualidade benfeitora e amiga do Espiritismo.net, seja em nome dos nossos guias e mentores espirituais. É que nós pedimos também, Senhor, principalmente, em nome de Deus, envolve-nos, Senhor, com as doces e serenas vibrações do teu coração generoso. Possamos assim, Jesus, estar sempre contigo, tu que és o nosso mestre, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Fica conosco, Jesus, pois nós muito precisamos de ti. Graças a Deus.